Então, o surgimento dessas instituições, ele não é recente, né? A gente procurei trazer mesmo bem do início, né? E nas pesquisas diz que o cristianismo ele foi o pioneiro no amparo aos velhos. Quer dizer que há registro de que o primeiro asilo foi fundado pelo Papa Pelágio II, né? E que ele transformou a sua casa em um hospital para velhos, né? Para pessoas idosas, né? E isso aí lá por volta de 520. Então, assim, é bem antiga essa história do surgimento de instituições que tinham essa finalidade, né, de acolher pessoas nesse caráter de cuidado, de assistência, na modalidade de residência. E qual é a definição que se tem de asilo, dessa palavra asilo? Ela é uma palavra grega, do grego aislos, né? Que é do grego aislos, pelo latim o aislu. Então, é um pouquinho, um nome assim não muito comum, né? E o asilo é definido como casa de assistência social, onde são recolhidas para sustento ou também para educação pessoas pobres e desamparadas, né? Como mendigos, crianças, pessoas abandonadas, órfãos e velhos, né? Então, é essa a visão que se tem, com esse sentido que se define asilo, né? Com essa característica de cuidado, de sustento, de educação para pessoas pobres e desamparadas, crianças, órfãos e também para velhos. Certo. Então, já trazendo aqui para o Brasil, no Brasil Colônia, o Conde de Resende, né, defendeu que soldados mereciam uma velhice digna, né, e descansada. E para isso, né, ele separou, ele criou, começou a funcionar a Casa dos Inválidos, né, em 1794, no Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Bom Jesus, né? Numa cidadezinha chamada Bom Jesus. Certo. Então, inicialmente começou Em que ano ele criou essa? em 1794, no Rio de Janeiro. Começou a funcionar a Casa dos Inválidos. Ok, obrigada. Certo. Então, passamos aí pelo ano de 520, onde o Papa Pelágio, né, transformou sua residência em hospital para pessoas idosas. Aí viemos, na Idade Média também havia essa separação, no sentido de separar as pessoas com serviços assistenciais aos pobres, localizados em hospitais, né? Aí se mostra o caráter mais religioso, um caráter mais de assistência, na forma espiritual e também uma forma de excluir determinados tipos de pessoas que tivessem com algum tipo de doença e separar em locais, né, específicos, né? E nós sabemos que de lá para cá, e principalmente atualmente, antes se chamava mais asilos, a SBGG, né, começou a chamar mais de ILPIs, começou a caracterizar com este nome, Instituição de Longa Permanência, mas também são conhecidos como casa de repouso, casa-abrigo, uma forma de separar determinado tipo de grupo social. Então, falando nesse termo ILPI, qual é a definição que tem, que justamente é dada pela Anvisa desse termo? Então, o termo ILPI, segundo a Anvisa, vem para designar unidades governamentais ou não governamentais
de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que são justamente os idosos, que tenha ou não suporte familiar, amparo familiar, em condição que esteja em condição de liberdade, dignidade e cidadania. E, como eu falei anteriormente, as ILPIs foram criadas por sugestões da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para substituir o papel dos asilos na rede da assistência social ao idoso. Certo. E... Professora, muito só. O que significa essa palavra? ILPI? Instituições de longa permanência para idosos. Instituições de longa permanência para idosos. Certo. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Tá. Certo. Então, aí nós tivemos o Papa Pelágio, né, que separou soldados velhos para que ele considerava que merecia uma vida digna e descansada. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, a criação da Casa dos Inválidos, em 1794, justamente na Ilha do Bom Jesus, na verdade. E também nós tivemos no Brasil o Asilo São Luís para a velhice desamparada, criado em 1890, século XIX. Primeira instituição para idosos no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, sempre aí veio surgindo. Professora? Sim. Boa tarde, meu nome é Cláudia. Eu só queria que a senhora me repetisse novamente sobre esse Asilo São Luís, que foi em 1890, ele foi o primeiro aqui no Brasil. Primeira instituição para idosos no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso que eu não tinha pego. Tá ok, obrigada, professora. Certo. E em fins do século XIX, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo dava assistência a mendigos. Conforme o aumento de internações para idosos, passou-se a definir como uma instituição gerontológica, em 1964. Continuemos, então. Você conhece alguém que mora em alguma ILPI, alguma instituição de longa permanência? Conhece ou alguém próximo de vocês reside? Não conheço, não. Certo. Professora, eu conheço um senhor, ele inicialmente ele era paciente nosso ali no Bonfim, seu Mariano. Aí ele, assim, a família dele não era daqui de São Luís, e ele já estava conosco há mais de 3 anos, internado lá, porque inicialmente ele tinha hanseníase. Aí ele fez o tratamento, ficou bom, mas, assim, praticamente 2 anos ele ficou morando com a gente lá. Então, a gente ficou numa situação muito complicada, que o que a gente fazia com esse paciente? Aí foi que a gente mandou ali para o asilo ali, medicidade, um asilo ali, e ele continua até hoje, seu Mariano, por lá. A gente sempre que pode fazer uma visita para ele, ele fica muito feliz, mas pelas condições que a gente vê lá, é tudo muito, muito limpinho, muito aconchegante. Pelo menos desse aí que a gente faz a visita, eu digo que realmente lá parece que tem muita humanidade. Certo. Interessante. Então, com relação aos aspectos legislativos, o que quer dizer isso, Berenice? Quer dizer a questão das normas que dizem como que deve funcionar, como os serviços devem ser oferecidos. Há toda uma legislação, né? Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade que temos leis, temos direitos também, temos deveres, e
as instituições de longa permanência para idosos também têm os seus deveres para com a pessoa institucionalizada, para com o idoso institucionalizado, na prestação dos seus serviços. Então, a portaria número 810 de 1989, foi a primeira a definir as normas e os padrões de funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições para idosos. Ela define como deve ser a organização da instituição, a área física, as instalações e o recurso humano. E os recursos humanos, né? Então, indo mais detalhadamente, Berenice, como deve ser uma instituição de longa permanência? Quais são os critérios que ela deve atender? Então, as instituições de longa permanência para idosos, né? Como falei anteriormente, ela deve possuir um alvará sanitário, né, atualizado e expedido pelo órgão competente, estadual ou municipal, e um responsável técnico de formação de nível superior, né? E a ILPI, né, também deve celebrar um contrato formal de prestação de serviço com o idoso, né, ou com seu responsável legal ou curador, né, nesse caso de interdição judicial, especificando quais são os tipos de serviços que serão prestados, né, para o idoso, bem como os direitos e a obrigação, tanto da entidade que está fazendo a institucionalização, como também do usuário, daquele idoso que será atendido naquele espaço. E essa questão de celebração do contrato de prestação de serviço com o idoso, é algo que está na lei, que está lá no inciso 1º, no artigo 50 da Lei 7.741, de 2003, 7.741, no Estatuto do Idoso. Pronto. Deixa eu só pegar aqui meu estatuto para mim dizer direitinho para vocês. Certo. Então, como deve ser essa instituição? Lei 10.741 de 2003, certo? Está lá no Estatuto do Idoso que deve ser celebrado esse contrato formal de prestação de serviço com o idoso, certo? E em relação a essas legislações que diz como deve ser o serviço, como deve ser a instituição de longa permanência, quanto à infraestrutura física, né? Como que deve ser a infraestrutura física dessa instituição? O que ela deve ter? Ela deve ter uma identificação externa visível, isso também está no Estatuto do Idoso. Tem que ter boas condições de limpeza, organização, conservação e segurança, facilidade de acesso às pessoas com dificuldade de locomoção. Inclusive, professora, com licença aí. Sim. Onde a gente consegue um Estatuto do Idoso? Olha, a gente está vendo a viabilidade de entregar para vocês. Dona Lúcia sempre solicita junto ao Conselho do Idoso. Aí não sei se eles atendem a demanda assim, espontânea, individual, ou se eles atendem só assim, em quantidade para instituição, para determinada instituição. Mas esse aqui eu ganhei, né? Foi a Dona Lúcia que me deu, assistente social da UNIT. E ela está se vendo essa questão de vocês terem o de vocês impresso, assim, que é muito bom para a gente sempre estar lendo e conhecendo mais dos direitos do idoso. Né? Aí, com certeza, eles fornecem mais para as instituições. Eu acho. Obrigada, professora. Por nada. Então, dando continuidade com relação à infraestrutura física das instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. O que essa instituição deve ter?
Além da identificação, boas condições de limpeza, facilidade de acesso às pessoas com dificuldade de locomoção, que inclusive há estudos que dizem que uma das características das pessoas, dos idosos, que residem nesses espaços, há um percentual deles, um percentual relevante deles são cadeirantes, né? Então, eles requerem, para a qualidade de vida desse idoso, que a infraestrutura física seja adequada, e a lei exige isso, para que essas pessoas que têm dificuldade de locomoção, seja cadeirante, ou pessoas que usem bengala, por exemplo, que usem apoio, tenham a sua locomoção garantida. Então, as instalações prediais, né, de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, proteção e combate ao incêndio devem estar de acordo com as normas, né? Aquilo que eu falei, tem que ter alvará sanitário, tem que estar tudo de acordo para um bom funcionamento. Inclusive, eu estava acompanhando algumas notícias em relação, sempre, né, atualizando as informações sobre essas instituições de longa permanência, e há casos em alguns estados em que de interdição mesmo da casa por não oferecer na sua infraestrutura física condições, né, de funcionamento que estejam dentro da lei, né? E o que com certeza é algo que está muito correto, porque está se pensando na segurança, na saúde, na proteção das pessoas, dos idosos que residem naquele espaço. Certo. Então, o que mais que essa infraestrutura física deve oferecer? Pisos internos e externos devem ser de fácil limpeza e conservação, uniformes e mecanismos antiderrapantes, né? A questão dos banheiros adaptados, né? Se a casa de repouso, o abrigo, a ILPI for construída em terreno que não seja nivelado, né, como a gente chama, com desníveis, deve ter justamente as rampas com corrimão para facilitar o acesso e a movimentação das pessoas que moram nessa casa de apoio, né, nessa ILPI. E os dormitórios devem ser separados por sexo, ter no máximo 4 leitos e banheiros com barras de apoio. Os colchões e travesseiros devem estar em boas condições de conservação e higiene. E a área externa descoberta para convivência e desenvolvimento de atividades ao ar livre, né? Esses detalhes, por mais assim simples que possam parecer, mas são cuidados, né, necessários, que dizem respeito também para a preservação da saúde das pessoas que moram nesses locais, né? Porque se essa instituição não oferecer boas condições de uso, né, que ofereça saúde, que vai impactar na saúde, na qualidade de vida, justamente há risco de qualquer momento a fiscalização chegar lá e ser interditada, né? Então, deve estar realmente de acordo com o que é exigido em lei, né? Deve estar em condições, né, habitáveis para os idosos que irão conviver naquele espaço. E a área externa descoberta, né? Quão importante é a questão de um banho de sol, de uma atividade ao ar livre, né? De algo que realmente vai contribuir para a qualidade de vida do idoso. Sempre que nós vemos alguma reportagem sobre algum espaço como esse, que oferece esse tipo de serviço para idosos, sempre é comum nós vermos imagens, né, mostrando a questão do jardim, a questão do espaço aberto para atividades recreativas, atividades lúdicas, rodas de conversa, momentos, espaços que proporcionem uma vivência para o idoso. Então, e quais são também mais alguns deveres da instituição, né? Além de ter uma infraestrutura adequada, além de estar com seu alvará sanitário atualizado, né, expedido pelo órgão competente, além de ter um contrato formal de prestação de serviço com o idoso, ela deve também observar os direitos e as garantias que esse idoso tem, inclusive o respeito à liberdade de credo,
e a liberdade de ir e vir, né? Preservar a sua identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de respeito e dignidade, né? Que é algo que é fundamental, né, para todos nós, mas inclusive para quem está nessa fase da vida. E garantir aos idosos a alimentação também, respeitando os aspectos culturais locais, preservar vínculos familiares, proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso, promover condições de lazer, como atividades físicas, recreativas e culturais, e proporcionar o exercício dos direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e individuais das pessoas que residem nesse espaço. Ter cuidados também com relação à saúde, a questão da vacinação, enfim, uma série de cuidados, né, de obrigações, de deveres que devem ser observados aí no funcionamento de uma instituição de longa permanência para idosos. Certo. E quais legislações específicas, Benice, estão envolvidas aí em relação a todas essas questões de direitos e deveres e exigências que uma instituição deve atender, né? Sempre, quando se fala em idosos, sempre se está se tendo como referência uma das legislações é a Política Nacional do Idoso, né, que criou o Conselho do Idoso, e o Estatuto do Idoso, né, como sempre, quando estamos nesses nossos momentos de conversa, de troca de conhecimento, eu sempre estou mostrando para vocês o Estatuto do Idoso, a importância de estarmos sempre tendo conhecimento, né, do que diz a lei, e também da RDC, número 283, de 26 de junho de 2005, que Professora, Sim, é porque eu perdi o começo. Como é que eu faço para me pegar para o começo da aula? Vai estar gravado? está gravando. Eu acho que vocês vão ter acesso. Ok. Mas, eu vou tentar recapitular um pouco aqui para você. Tá. Então, só fechando a questão das legislações específicas que organizam aí esse funcionamento e orientam também, como a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso e a RDC, né, número 283, de 26 de junho de 2005, que é justamente que dita as normas de funcionamento para as instituições de longa permanência para idosos. Certo? Então, como é seu nome, Tereza, né? Tereza, o nosso assunto de hoje é instituições de longa permanência para pessoas idosas. Nós iniciamos conhecendo um pouco a história dos asilos, né? Que é um pouquinho antigo, que iniciou-se com o cristianismo, né? O primeiro asilo foi fundado pelo Papa Pelágio II, e que transformou a sua casa em hospital para velhos. Esse é lá do comecinho. E aí nós demos também a definição de idoso, não é, de asilo, né, como um local, como uma casa de assistência social onde são recolhidas pessoas, órfãos, mendigos, crianças abandonadas, inclusive velhos, né, para sustento ou para educação. Falamos também do surgimento no Brasil Colônia, como que surgiu a Casa dos Inválidos, que era justamente para soldados, né, já velhos, que, segundo ele, segundo o Conde de Resende, mereciam uma velhice descansada. E falamos também no Brasil o Asilo São Luís para a Velhice Desamparada, criado em 1890. Foi a primeira instituição para idosos no Rio de Janeiro, na Ilha de Bom Jesus. E falamos também, em finais do século XIX, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que dava assistência a mendigos e, conforme o aumento das internações, passou a se chamar Instituição Gerontológica, isso no ano de 1964.
Falamos também do que é esse termo ILPI, que trazemos uma definição da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o que designa, o que diz que a Anvisa, o que a Anvisa diz que é ILPI. Unidades governamentais ou não governamentais de caráter residencial destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, idosos, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania, né? E essa mudança de nomenclatura, nós podemos nos referir a esses locais, a esses lugares de caráter residencial, como instituição de longa permanência para idosos, anteriormente chamávamos mais de asilos, e a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria criou esse termo para substituir o papel dos asilos na rede de assistência social a idoso. Mas pode ser chamado também de casa de repouso, de abrigo, tem outras nomenclaturas que podem serem usadas, né? E falamos também da infraestrutura das instituições de longa permanência, né? O que deve ter essa estrutura, a questão física mesmo, estrutura física, identificação, boas condições de limpeza, facilidade de acesso às pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que são cadeirantes, a questão das instalações prediais, pisos, a questão de serem adotado ou não o uso de rampa com corrimão, dependendo do local que está situada essa instituição, da questão do espaço de convivência da área descobertas e dos deveres da instituição, de observar os direitos e a garantia do idoso, de celebrar um contrato formal de prestação de serviço com esse idoso, que está lá no inciso 1º do artigo 50 da Lei 10.741 de 2003, o nosso Estatuto do Idoso. E falou também da questão do alvará sanitário, que deve estar atualizado. E agora nós vamos dar continuidade falando quais são os fatores, segundo estudos apontam, estudo de Pernelle, quais são os fatores mais citados por familiares quando se toma essa decisão de institucionalizar o idoso. Quais são eles? Quais são esses fatores? Número reduzido de integrantes da família, ausência de condições físicas, financeiras e psicológicas para prestar o devido cuidado ao idoso, e o próprio desejo do idoso. Redutivo. E o próprio desejo do idoso em ir para um espaço como esse, né? Além desses, quais os outros fatores? O idoso ter o Alzheimer, né? O AVC ou uma doença que requer cuidados e atenções redobrados, né? Com uma equipe multiprofissional especializada para atender melhor as especificidades daquele caso. E também a família possui uma rotina muito agitada, com pouco tempo livre para ficar em casa, né? Eu assisti uma matéria muito interessante que ela desmistifica um pouco da vivência de uma pessoa em uma instituição de longa permanência. Ela disse, a idosa mesmo relatando que ela estava lá, né, nessa casa de apoio, nessa casa de repouso, que a gente também pode chamar assim, porque a filha dela passava o dia todo no serviço e só chegava à noite. Então, ela passava o dia inteiro sozinha. Então, ela achou que seria melhor que a filha a colocasse em uma casa de repouso
de forma que ela poderia ser melhor bem cuidada e também teria outros idosos para ter a questão da convivência, né? Para ter ali os colegas de interação, vivência com pessoas, né? Então, ela mesma estava relatando que para ela foi uma saída, né? Foi uma forma, uma necessidade dela de ter, de cuidar da saúde, de ter convivência com pessoas e não se sentir sozinha, né? E a filha passava o dia no Que trabalho. jogo? É uma aula. E a filha a visitava pela manhã, ia visitar, né? Ia deixar pela manhã e ia visitar à noite quando chegava do trabalho, né? Então, relatos como esse desmistificam muito a questão de que se está lá naquele local é porque não tem família, porque a família não visita, porque porque foi obrigado a ir. E não, né? Há casos como esse que não, ela decidiu ir para lá porque seria melhor para ela cuidar da saúde, ter convivência também com outras pessoas, mas que a família continua dando apoio e suporte para ela. Tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês contarem se vocês darem a opinião de vocês sobre essa questão da institucionalização e também relatar se vocês conhecem alguém, relatar a visita em algum espaço como esse, tá certo? Certo. E dando continuidade aos fatores, né, que levam alguém a institucionalizar um idoso. Né? Quando por alguma razão uma pessoa que não era qualificada ficou responsável pelo idoso, né, e não oferecia o cuidado e a atenção necessária. Esse caso específico aqui se refere, no caso, ao medo que a família tem de colocar pessoas para serem cuidadores, né, e não ter a confiança e ter medo do que hoje é muito comum, infelizmente, da violência contra a pessoa idosa, né? Que tem aí na figura do cuidador, pesquisas indicam que uma das pessoas que há essa possibilidade aí de violar os direitos do idoso, né? Dessa violência contra o idoso, seja violência psicológica, seja maus tratos, enfim. Há N maneiras, né, de se pensar essa questão. E também eu queria socializar com vocês uma pesquisa, né, uma dissertação da Michele, que procurou vivenciar, né, se não me engano, na cidade de Curitiba, fez uma pesquisa e ela tirou algumas conclusões em relação também a esses motivos que levaram a viver. Aí aqui já é a fala de pessoas, de idosos que foram pesquisados, ouvidos, e sistematizou-se, e ela fez um quadro dizendo os motivos que levaram a viver na ILPI. Isso já fala de pessoas idosas, né? Em uma pesquisa de dissertação. O primeiro fator que aparece é a dinâmica familiar. Sejam eles falecimento do cônjuge ou de outros familiares, por achar que por ser idosa causa incômodo, né? Nesse caso específico aqui, cada irmã queria morar separada, essa pessoa pesquisava. A casa iria ficar pequena, ou outro motivo, queriam vender a casa onde moravam. Né? E outro motivo que assusta as pessoas que, em determinada situação, poderiam ficar sozinhas e buscam como alternativa residir em uma ILPI, não querer morar sozinho, né? Porque pensa que opção, item 1, não é nem a opção, é item 1.
Não teria alguém para socorrer em caso de passar mal, de acontecer alguma coisa. Outro aspecto, sentia falta de companhias, que é o exemplo dessa senhora que eu relatei, que assisti em uma matéria, que ela queria ir para lá para ver pessoas, para conviver com pessoas. Outro, não gostar de ficar sozinho em casa. E outro fator que é muito comum e é um dos aspectos que mais pesam para o idoso, né, são problemas de saúde. Não tem mais força para subir escadas, no caso dessa pesquisada. Não pode mais cuidar do serviço doméstico, né, por N motivos, questões de saúde, e precisava de alguém para ajudar nas atividades da vida diária. Aí, no caso, requerendo a figura do cuidador, certo? E eu gostaria também de socializar aqui com vocês algumas características, né? Em uma pesquisa divulgada de qual seria mais ou menos as características principais das pessoas que residem em ILPI, instituições de longa permanência para idosos. 85% sofria com uma ou mais patologias, ou seja, a questão das doenças na terceira idade. 15% eram idosos acamados, 19% cadeirantes. Lembram que eu falei que lá na estrutura física, na infraestrutura física das ILPIs, tem que ter a questão da facilidade de locomoção? Pois é, existem os cadeirantes, né, que podem ocupar esse espaço, e ou usa cadeira, né, ou usa uma bengala, por exemplo, ou algum objeto de apoio para a locomoção. Certo. E aí eu gostaria de abrir agora para vocês, para depois a gente continuar um pouco mais, falar sobre esses aspectos que levam, né, a pessoa a pedir, a solicitar, ou um familiar a ser institucionalizado, né? Queria saber a opinião de vocês em relação à institucionalização, e gostaria de dizer para vocês que no Maranhão existem instituições de longa permanência que estão sistematizadas bonitinho pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Tenho aqui eu fiz uma impressão para me mostrar para vocês, né? E aqui diz, o que diz basicamente esse documento, Berenice? Diz: as instituições governamentais, né? Instituição governamental, que está em que município? São Luís. ILPI, qual a instituição? ILPI, Solar do Outono, que é o responsável, é o Glécio Sandro Leite Lima, né? Em Rosário, qual município? Município de Rosário, qual a instituição? Instituição ILPI, Centro de Proteção à Pessoa Idosa, né? Tem o nome do responsável também, Nerelina Coelho Martins. Qual a capacidade? Ó? Lá no Solar do Outono, a capacidade é para 40 pessoas. Quantas pessoas tem do sexo masculino? Ou seja, homens? 19. Sexo feminino? 17. No total, 36 pessoas, 36 idosos. Lá nessa ILPI de Rosário, a capacidade é para 4, né? Só tem 2 mulheres, então o total só são 2. Em Timon, na ILPI Casa do Idoso, responsável, Francelina Machado de Aguiar, a capacidade para 10 pessoas, tem 5 pessoas do sexo masculino, 5 homens, e uma pessoa do sexo feminino, então, uma idosa, então são 6, né? E tem outros municípios também, como Açailândia, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Grajaú, Imperatriz. Em São Luís ainda temos, além da ILPI Solar do Outono, temos a ILPI Asilo de Mendicidade, que fica no São Francisco,
né? Responsável, João Batista Silva Souza. A capacidade para 30 pessoas, né? Temos 15 homens, 15 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Então, são 32 pessoas. Temos também a ILPI Casa São Vicente de Paula. Responsável, Maria do Socorro Mesquita Salaia. Capacidade, 15. Quantos tem de sexo masculino? Nenhum. Quantos tem de sexo feminino? 12. Total, 12 pessoas institucionalizadas. Temos também no município de Vitória do Mearim. Temos também temos governamental, sociedade civil, e temos também aquelas instituições que são privadas ou particular. Em São Luís, temos a Casa Rep, a Lar Bela Vista São Luís, e tem também aqui uma relação de instituições de longa permanência no estado do Maranhão. Sociedade civil, governamental e particular, né, que são essas que eu estava falando para vocês. Particular, nós temos duas, a REP e a Lar Bela Vista São Luís, e governamental. Temos a ILPI Centro de Proteção à Pessoa Idosa, temos a ILPI Solar do Outono e temos a ILPI Casa do Idoso. E da sociedade civil temos Lar Frei Daniel, Associação Educadora São Francisco de Assis. Temos a Associação Interdenominacional Recanto dos Idosos Larissa Pereira Cutrim. Temos o Lar São Vicente de Paula, como eu falei anteriormente para vocês, a capacidade de pessoas. Temos o Centro Emaús, Associação Educadora São Francisco. A ILPI Lar Divina Providência e a ILPI Casa São Pio. Então, gente, como eu falei para vocês, né, nós temos essas instituições no estado e às vezes muda, às vezes chama ILPI, às vezes chama Arlá, às vezes chama Recanto dos Idosos, às vezes chama Casa do Idoso, né? Às vezes chama Asilo de Mendicidade, exemplo do Asilo em São Francisco, que inclusive tem mais de 100 anos, se não me engano, são 104 anos já de existência, tá? E basicamente são essas as que têm sistematizadas no estado aqui do Maranhão para trazer mais próximo dessa vivência. E aí também eu queria socializar com vocês a questão da importância que tem para os idosos, para as pessoas institucionalizadas, da questão da visita, da questão de pessoas voluntárias, né, que aparecem nesses locais com uma forma de contribuir, como eu assisti em uma matéria, se não me engano, foi do Asilo de Mendicidade, que não somente de doações, né, no caso de uma instituição filantrópica, mas também a questão da doação do tempo, a questão da conversa, a questão do ouvir. Às vezes, o idoso só quer alguém que o escute, né? Então, assim, o que a gente puder de ir até lá e não só a questão de levar uma doação ou não, por exemplo, fraldas geriátricas ou coisas, ou itens assim que são necessários nesses espaços, né? Que às vezes até a gente vê reportagens de profissionais que se mobilizam, fazem campanha pela internet, no Instagram, no Facebook, uma forma de arrecadação de donativos para essas instituições, mas também a questão do tempo, do tempo que a gente pode destinar para essas pessoas como forma de contribuir, de dar um pouco de alegria, né, para essas pessoas. Enfim, agora eu gostaria de ouvi-los para a gente trocar informações importantes. Alguém gostaria? Berenice, Sim.
quer dizer que esse nome asilo, digamos assim, saiu de moda. Agora o nome é Isso, instituição de longa permanência. exato. Oficialmente, o nome agora é instituição de longa permanência. Isso, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, convenciona-se que se chame assim. Não é que seja proibido, mas se você for fazer uma pesquisa, tanto por assistir vídeos ou fazer leituras um pouco mais, para conhecer um pouco mais sobre essas instituições, você sempre vai encontrar documentos que se refiram aos asilos como instituições de longa permanência para idosos. Segundo a Sociedade de Gerontologia e Geriatria, Sociedade SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ok. Obrigada. Nada. Quem mais? Eu, professora Terezinha, Certo, Terezinha? eu gostaria de saber a questão do tempo. Para que a gente possa fazer uma visita, doar um pouco do seu tempo, é necessário fazer um agendamento ou você pode ir a qualquer dia, a qualquer hora que estiver disponível? Olha, eu acredito que você pode ir sim, qualquer dia. Depende porque assim, para ser mais específico, é melhor entrar em contato com a instituição para qual o melhor horário de visita. Mas geralmente sim, de segunda a sexta, em horário mesmo comercial, dá para a gente ir sim fazer uma visita e chegar lá, porque eles estão lá. Eles estão lá, você chega, se identifica, né? E você pode tranquilamente visitar, conversar. Sei. Tá bom, professora, obrigada. Porque, assim, na verdade, eu fico pensando assim, uma pessoa que mora, claro que a instituição de longa permanência, ela tem toda a programação, a rotina, tem os horários dos profissionais, tem toda uma programação, mas assim, imagina, assim, na casa da gente pode fazer nenhuma coisa e tal, mas assim, como será que eles usam o tempo deles lá, né? Eu estava assistindo matérias bem interessantes, que eles às vezes jogam baralho, fazem muitas questões de jogo, de conversa. Então, é por isso sim, que eu sempre gosto de estar incentivando as pessoas a visitar esses locais, porque às vezes o idoso ele quer ser ouvido, ele quer contar histórias da vida dele, do tempo onde ele trabalhou, ele quer contar a experiência de vida, né? Ele quer contar a relação com a família, que ele quer contar, eu tenho filho, eu tenho neto, assim. Então, assim, para ele é uma necessidade e é uma alegria quando alguém está para ouvi-lo. Para ouvir, exatamente. Professora, Sim. fazendo uma visita, será que a gente pode levar algum tipo de alimento? Pode, alimento não perecível pode. Como doação, pode sim. Fraldas, assim, dependendo da instituição, toda instituição, ela oferece na internet mesmo o telefone de contato, né? E aí a gente entra em contato e a gente conversa e assim, pergunta qual seria a melhor doação para se fazer, né? Entendi. Seria até melhor mesmo a gente já saber o que a gente pode levar, não é isso? Porque às vezes a gente quer dar uma coisa, mas às vezes daquilo que a gente quer dar, tem lá, a gente está precisando de uma outra coisa que a gente também pode levar. Então, fica, né, fica muito de acordo com a necessidade a gente entrar em contato antes. Obrigada. Professora, sou Maria do Carmo. Sim, eu já ouvi falar da lá de São Vicente, inclusive esse foi uma senhora que eu conheci, ela veio assim do interior, e aí
veio morar lá, porque uma amiga dela tinha chamado ela para vir morar, porque ela ficou viúva e os filhos dela tinham ido morar fora, né? Morar e trabalhar lá em Brasília, Goiânia. E aí ela ficou praticamente só. Então ela deixou aos cuidados lá o pequeno sítio que ela tinha, com uns parentes dela, e aí veio para cá. Aí ela veio também cuidar um pouco da saúde, que ela estava um pouco fragilizada, né? E aí ela mora lá nessas casas do São Vicente. Inclusive, ela disse que cada um tem a sua casinha, né? Que eles organizaram assim, individualmente, mas outras atividades fazem coletivamente. Mas ela disse que ela gostou muito por conta desse convívio que foi criando, né? Com as outras pessoas, né? E aí não se sentiu mais tão só. Inclusive, o médico relatou para ela que aqueles problemas que ela estava sentindo era de fundo emocional, né? E aí, depois que ela chegou aqui e começou a se tratar e também conviver com as pessoas, ela melhorou bastante, né? Recuperou a saúde dela. Então, e assim, no asilo, quando ele era aqui no Olho d'Água, no solado, que a gente chamava de asilo, né? O solado outono, que era aqui no Olho d'Água, sempre nós íamos com as crianças, por exemplo, as crianças da catequese, nós levávamos para fazer visita aos idosos, para ver as condições, que às vezes você tem um vozinho, uma avózinha em casa, você cuida e tudo, mas tem aqueles que não têm, né? Quem cuide, né? Então, mostra essa realidade para as crianças e para os adolescentes. Achei muito interessante, assim, a nossa visita lá. Agora, depois eles mudaram esse daqui, né? Atualmente, parece-me que eles moram ali para o lado da Coab. Não sei bem. E eu tenho aqui uma fala justamente de uma idosa que é lá do Solado Outono, né? Ela diz assim, em uma matéria sobre o Solado Outono, que eu estava fazendo umas pesquisas para ver como se dá a dinâmica de atividades na instituição e tal. O Solado Outono abriga atualmente 36 idosos, 18 mulheres e 18 homens. O local tem capacidade para abrigar até 40 idosos. Uma dessas pessoas que moram na casa é a dona Glória Maria Silva, ou seja, por que eu estou lendo o nome dela? Porque ela autorizou a se fazer essa reportagem, a publicar com o nome dela, ok? Uma dessas pessoas que moram na casa é a dona Glória Maria Silva, que está no Solado Outono desde setembro de 2018. Ela destacou que a assistência que tem tido na casa, tanto afetiva quanto aos cuidados com a saúde, e agradeceu pelo dia de festa que teve em programação realizada pela INSEE. A INSEE esteve lá com alguns profissionais fazendo uma visita, contribuindo lá com os idosos, né? E aí ela disse assim, eu gosto da casa, eu estou achando a programação ótima, boa mesmo, estou me divertindo bastante e estou feliz. Aqui estamos em festa todo dia, porque somos bem tratados. Diz a sorridente idosa que em novembro completará 76 anos. Queria dizer para vocês que nesses espaços tem diversas pessoas, idosos, né, homens e mulheres, né, que têm diversas histórias de vida, né, que devem ser valorizadas, né, que devem ser reconhecidos, cada um com sua história de vida, e dizer para vocês que tanto tem pessoas assim, como a Dona Maria, que estão felizes, que são bem tratadas, e que podem ter pessoas também que estejam lá, que estejam tristes, não por estar em uma instituição, mas não relacionado àquele local. Talvez pelo motivo que a levou a ficar lá. Entendeu? Então, assim, dizer, às vezes a pessoa vai pelo motivo triste. Quer um exemplo? Eu vou só ler rapidinho para vocês. O
depoimento de uma idosa dessa pesquisa dessa dissertação do mestrado. Ela diz assim: o motivo da minha família não me querer mais, porque eu era velha, me incomodava e eles não queriam incômodo em casa. Mas eu sou lúcida e eu entendo tudo perfeitamente. Eu tenho casa montada, eu tenho casa boa, eu tenho dinheiro no banco que tomaram de conta. É isso aí. Eu morava com a minha irmã para ela não ficar sozinha. E agora ela achou de querer morar sozinha. Ela não me quer em casa. Ela me rejeitou. Então, assim, dizer para vocês que essas pessoas elas precisam ser bem cuidadas nesses locais, assim como a dona Maria aqui do Solar do Outono, e também elas precisam, às vezes, serem ouvidas, né? Ter momentos, às vezes só uma escuta já ajuda bastante. Então, as atividades que eles fazem nesses espaços, uma visita, né? Uma doação, o reconhecimento da família em manter esses vínculos, né? Fortalecidos, esses vínculos familiares, é de suma importância para a qualidade de vida do idoso, né? Porque a gente sabe que a saúde ela engloba tudo, físico, mental e também psicológico, físico, social e psicológico. Professor, uma pergunta. Sim. Assim, começa a senhora, que ela tem casa boa, ela tem aposentadoria, ela tem dinheiro no banco, a família tomou. Não existe uma lei aonde a instituição que tomou de conta dela pegue também essas coisas para poder garantir. Tem que ser denunciado para a Defensoria Pública e na Delegacia do Idoso. Porque não ficarem se beneficiando de tudo de bom que ela tem e ela lá dependendo, eu acho isso errado. Então, então, automaticamente, eu acho que a instituição que tomou de conta dela, ela chegou e contou toda a versão dela, deveria logo procurar. Exatamente. Já foi cuidado desse caso. Esse caso que eu li para vocês é de uma pesquisa de mestrado, de uma dissertação de mestrado, e já foi, estava assim, com 4 anos, já foi dado esses encaminhamentos de denúncia, né, de investigação, de notificação direitinho. O seu Mário Ernesto quer falar. Diga, seu Mário. Que o microfone está desligado, o microfone. Verdade, está ouvindo agora? Sim. Então, eu queria saber se existe um levantamento, um percentual, para saber quantas pessoas estão nessas casas devido aos maus tratos da família. Porque o que eu percebo é que você só é útil enquanto você tem utilidade. Quando você começa a ficar com uma certa idade, normalmente a família começa a rejeitar. Não é o meu caso. Tá? Mas eu percebo que muitas pessoas que estão nesses locais é porque a família os rejeitou. Porque a família os rejeitou. E são vários os motivos, né? Que, como se diz, tem esse levantamento de quais as causas que levaram a essa institucionalização desses idosos, né? Desses idosos. Alguns vão, que são um pouco os casos por livre e espontânea vontade, mas realmente há um número expressivo de pessoas que vão para essa condição porque não tem o que diz lá no Estatuto do Idoso. Ó. A assistência integral na modalidade de entidade de permanência será prestada quando verificada a inexistência, ou seja, quando não há família, né? Quando verificada a inexistência familiar, aí os idosos podem ir para a casa lá, né? Em caso de abandono da família ou carência de recursos
para provimento de sustento, né? Então, assim, infelizmente, a realidade é essa que o senhor colocou, que o maior percentual é porque a família que deveria dar todo, porque é constitucional, está lá na Constituição de 1988. Quem tem que dar o apoio, o suporte inicialmente é a família. Em casos em que não há família, não há vínculo à família, não há vínculo familiar, né, que dê esse apoio ao idoso, aí sim se justifica a questão da institucionalização do idoso. É verdade, isso daí que você está dizendo, tá? Infelizmente, né, eu acho que essas pessoas, elas estão lá, pode até se dizer felizes, mas ninguém é feliz sendo abandonado pela família. Concordo. Concordo com o senhor. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, alguém mais gostaria de falar? Eu acho que já deu aqui 4 horas, vamos ver se nós podemos continuar ou não. Alguém mais gostaria de falar para a gente fazer o encerramento? Não, professora, eu só quero pedir desculpa, que eu já fiquei um pouquinho atrasada, né? Mas deu tempo ainda eu ouvir alguma coisa, tá bom? Eu também peço desculpas, porque eu achava que nem ia ter aula. Até 2:50 eu fiquei procurando no grupo e me ocupei com o trabalho em casa.